para que ela pudesse cuidar do Bielzinho, né? Para que ela pudesse cuidar do Bielzinho, que morreu com apenas 1 ano. Dona Renata. Oi, Bate. Dona Renata, a senhora se lembra? Oi. A senhora, eu sei que está muito emocionada durante todas as entrevistas, mas a senhora se lembra que ontem eu disse que hoje o pai da criança iria conversar conosco? Sim, Bate. E você, inclusive, na hora, Renata, Lembro, sim. até comemorou, ficou aliviada, porque você também, assim como eu, você quer acreditar que o seu ex-marido seja inocente, concorda? Com certeza. Até porque, se o seu ex-marido tiver alguma culpa, e espero que não tenha, eu estou dizendo, inclusive desde o início, eu quero acreditar na inocência desse homem. Né? Estou falando desde o início desse caso. Eu quero acreditar que esse homem não seja capaz, não tenha sido capaz de fazer nenhuma maldade com o próprio filho. E a mãe, inclusive, tem referências boas sobre ele. Agora, como que é o nome dele? Ele tem um nome diferente. Como que é o nome dele, Renata? Erivaldo. Erivaldo, eu quero saber o seguinte. Se você não deve nada, Peran, me fala uma coisa, por favor. Ele marcou entrevista com quem? Qual produtor conversou com Erivaldo? Marcou uma entrevista, você, Erivaldo, segundo meu diretor aqui informa, você marcou uma entrevista direto com a nossa repórter do caso, que é a Lorena Coutinho. Ele marcou de falar que horas hoje? Hoje de manhã. Foi marcado às 9 horas da manhã essa entrevista. Erivaldo, se você é inocente, por que você não compareceu à entrevista que você mesmo marcou? Não que você seja obrigado. Obrigado você vai ser agora a falar com a delegada segunda-feira. Da entrevista do Cidade Alerta, você marcou uma entrevista conosco. A única coisa que eu lamento é de ter perdido uma equipe que poderia estar ajudando alguém que está precisando de ajuda, que tem um parente desaparecido ou algum assassinato, algum crime a ser esclarecido. Nós abrimos mão de uma equipe que serviria para ajudar uma família para ouvir você. Mas você marca essa entrevista e não comparece. Não tivesse marcado, Erivaldo. Tivesse ficado na sua. Você não é obrigado a falar? Então por que marcou a entrevista? Soa como se ele tivesse agora escondendo alguma coisa, né? E tá difícil ficar defendendo ele aqui. Da suspeita da própria mãe, da babá e do marido dela. Exatamente, Bate, porque se ele viesse aqui, desse a entrevista, né, estava demonstrando a boa-fé dele. E a gente está percebendo que ele está fugindo disso, né, o que demonstra que ele tem alguma culpa nisso daí, o que será investigado pela polícia. Ou não marcasse, né? Exatamente. Ficasse quieto. Agora, você marca a entrevista, nós mandamos a equipe ir até você, nós dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção, estamos dispostos, o microfone está aberto. Aqui nesse programa, vocês são testemunhas. Vocês já viram eu não deixar alguém falar aqui no programa? Já entraram no programa até para me xingar. Fiquei noite sem dormir, não tô nem aí. Mas aqui eu resolvo ao vivo. Aqui não tem máscara. Aqui não tem meias-verdades. Aqui eu resolvo ao vivo. Por isso que me preparei durante tantos anos para estar aqui à frente do Cidade Alerta hoje. Agora, marcar uma entrevista e fugir da entrevista fica feio. Só que segunda-feira, meu amigo, a delegada vai te ouvir. E eu espero de coração, que a delegada já chegue depois dessa audiência, desse seu depoimento e diga: esqueçam, o pai não tem nada a ver com esse caso. De coração, dona Renata, eu quero ouvir isso da delegada, tá? Segunda-feira. Deus permita. Bate. Fale, minha amiga. A Lorena acabou de mandar mensagem pra mim e disse que não é hoje a entrevista, é amanhã cedo. A entrevista dele. Ótimo. Que ótimo. Não então, seria hoje, seria amanhã. Peraí. Vem pra mim, por favor. Veja só. Essa informação que eu tô te passando, dona Renata, coloca a dona Renata aqui no telão. Essa informação que eu tô passando, dona Renata, tá me sendo repassada aqui pelo diretor do programa, o Rafael Pirantunes, e pelo nosso Osamataro, que é um dos editores-chefes do programa.
Ele marcou a entrevista. Ela acabou de mandar mensagem no WhatsApp Ele marcou a pra entrevista. mim, agora. Então, ele remarcou a entrevista. Me liga, por favor, o Perantunes, para a Lorena. Não, ela tá me dizendo que a Lorena mandou uma Pra mim mensagem. agora. Se não fica a minha cara aqui, parece que eu tô... Agora, pra mim. Não, deixa eu falar com a Lorena aqui. Se tiverem me passado a informação errada, eu peço desculpa. Tô entendendo também. Mas a informação que eu tenho, volto a informar, é de que ele marcou a entrevista hoje e não compareceu. Se agora ele resolveu remarcar para amanhã, ótimo. Quero deixar bem claro mais uma vez. Ele não tem obrigação de falar. Concorda? Sim, concordo. Mas ele tem obrigação de falar com a polícia. Aliás, nem obrigação com a polícia ele tem de falar, porque ele pode se manter em silêncio se ele quiser. Sim, pode, mas aí a autoridade policial conduz ele coercitivamente, né? E lá ele se nega a falar. Tá, mas ele pelo menos tem que ir até a autoridade policial. Tá, se ele se reservar o direito de ficar calado, né? É um direito que ele tem. Mas é melhor ele prestar as informações, tá? Para a autoridade poder esclarecer esse caso o mais rápido possível, Bate. Agora eu quero saber direito isso. Porque a informação que me foi passada, que vocês me conhecem já faz muitos anos, vocês sabem que eu gosto de resolver tudo aqui no ar. Se me passam informação e eu repasso informação para vocês e a informação não está certa, eu sou o primeiro a pedir desculpa e passar a informação correta. Vocês sabem disso. Vocês sabem da minha transparência. Agora, pode ser que a dona Renata tenha entendido errado. Eu quero saber onde é que está a linha cruzada nessa história. Eu quero esclarecer isso agora. Porque se esse sujeito marcou a entrevista só para amanhã, ele não faltou a entrevista nenhuma. Bom, eu quero pedir desculpa a vocês, porque a entrevista foi marcada realmente para amanhã. Agora, vejam, por favor, onde é que está a informação cruzada. Porque a mãe está mais bem informada do que a gente. Eu estou dizendo aqui que o sujeito marcou a entrevista que tinha sido marcada para hoje, mas ele deve ter transferido então para amanhã por algum motivo. E eu digo aqui que nós abrimos mão de uma equipe para que fosse ouvi-lo e ele não compareceu, e na verdade não foi nada disso. Bem, resumindo essa história, né? Ontem, ouvindo os áudios que o pai mandou para babá, ouvindo que a dona Renata fala sobre ele como pai, tirando essa parte que ele arrancou o filho da dona Renata, né? Pegou o filho para passear e não devolveu, tirando esse episódio, dona Renata, não tem nada que desabone esse homem, nada que desabone esse homem. E no meio das mensagens, eu não senti em momento nenhum que ele me parecia tá fazendo pouco caso da história, muito pelo contrário. Me pareceu um homem sincero. Me pareceu, inclusive, a pessoa vítima. Agora, o que ele vai falar para a polícia segunda-feira, só Deus sabe. Estão dizendo que ele vai dar entrevista amanhã. Vou falar bem sincero para a senhora. Vou ser bem sincero para a senhora. Nem eu sei o que te dizer, porque a informação que me chegou foi uma. Vou tentar descobrir aqui na minha equipe onde é que veio esse telefone sem fio. Diga, dona Renata, a senhora também quer acreditar na inocência dele, né? Assim como eu. Mas não pode descartar nada, né? Que o menino tava com ele também. Eu não vi meu filho um mês. Ele não deixava eu ver meu filho. Mas ele não deixava a senhora ver o Gabriel por quê? Não sei. Pra me fazer raiva, não sei. Quem tem que responder é ele, né, Bate? Mas olha só. Desde o ano novo eu não vejo meu filho. É contraditório. Porque mesmo diante disso, a mãe acredita na inocência do pai. Eu acho que a senhora é uma pessoa de tão bom coração, uma moça tão honesta, uma moça tão humilde,
que mesmo com essa maldade que a senhora está me dizendo dele ter tirado o filho da mãe, é crime você pegar a criança e não devolver, sendo que a guarda é da mãe? Não, não é porque não estava regulamentada essa guarda, segundo informações da própria mãe, tá? Então não havia essa regulamentação judicial, Bate. Então estava tanto com o pai quanto com a mãe. Se tivesse sido regulamentada e a guarda tivesse exclusivamente com a mãe, tá? Aí sim ela poderia ir na delegacia, né? Informar ao delegado que faria uma busca e apreensão dessa criança. Vocês não tinham regulamentado isso na justiça por qual razão, ô Renata? Por dificuldade de acesso a advogado? Como é que foi? Não, porque a gente tinha combinado, né? Eu e ele. Era um acordo eu de... deixava ele um pouquinho com a criança, final de semana. Uhum. Que é o ideal sempre, sempre, E ele me devolvia direitinho no começo. Que é o ideal sempre. Depois ele não quis mais me devolver. Eu falava hoje, inclusive, com um amigo sobre essa questão de separação. O quão bacana é quando as coisas podem ser acertadas fora da justiça. Mas por que do Réveillon pra cá, do Ano Novo pra cá, ele não deu a oportunidade de você voltar a conviver com seu filho? Não sei, Bate. Não sei. Você ligava pra ele nesse período? Também queria saber. Ligava. E Ele não atendia, não. Ele não atendia? Ligava de celulares diferentes, ele desligava. Nem deixava eu ver meu filho. Nem sabia onde meu filho estava. Ô, Renata, quem pediu a separação? Foi você ou foi ele? Foi uma briga que nós teve, porque eu tô grávida. E ele falava que o filho não era dele também. Aí eu preferi sair de casa. Ah, rapaz. Olha isso. É o que o Percival tinha dito. Essa questão vai ser colocada com certeza no depoimento desse homem. Deixa eu ver se eu tô... Olha só. Você tinha se atentado a isso? Eu não tinha, né? Tinha. Você tinha? Acho que ele me chamou a atenção, então. Te contar, eu gostei. Te falar, são dois mortos, hein? Você e Percival, olha, deu certinho essa dupla. Ah. Mas olha só. Ela estava morando na mesma casa que ele. Vê se eu tô... Há quanto tempo vocês estão separados? Não. Há quanto tempo vocês estão separados? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Há 4 meses você deixou de morar na mesma casa que ele? Foi. Tá, então vamos lá, ó. A gente está em fevereiro. Fevereiro, janeiro, dezembro, novembro. Em novembro vocês se separaram. Quando você engravida... O filho é de quem? O que você está esperando? É dele. Assim que eu descobri que eu fiz o teste, aí a gente brigamos. E ele aí não... eu resolvi sair embora de casa. E ele não está acreditando que o filho é dele? Não quis. Eu falei... Não, falei que nós podíamos fazer exame de DNA. Ele falou que quando a criança nascesse, nós ia fazer, então. E eu tô disposta. E eu já quero avisar que eu posso, tá, pelo bem seu, pelo bem do bebê e do Erivaldo, o próprio programa paga para vocês esse exame de DNA, tá? Eu deixo à sua disposição. Sim, mas eu não quero que ele registre mais meu filho. Eu não quero. Como é que é? Eu quero criar meu filho sozinha. Eu quero criar meu filho sozinha, não quero ele como pai do meu filho, não. Então, porque quando eu falei pra ele do Gabriel, ele não acreditou também que era filho dele. Tive que fazer um exame de DNA. E agora esse daqui também. Fez a mesma coisa. Eu não acredito. Quando o Gabrielzinho nasceu, ele não acreditava que o filho era dele também? Não, fiz exame de DNA e comprovou que era. Gente, mas o que é isso? O que é isso, Guastelli? Como é que... E você fez o exame de DNA? Deu que o filho é dele? Fiz, eu tenho um exame. Vi. Ah, olha. Ele teve a certeza também. Espera, só um minutinho. Gente. Primeiro filho, o Gabrielzinho. 1 ano e pouco atrás. Dona Renata fica grávida. Ele não acredita que o filho é dele. Imagina o mal-estar. Imagina como é que tá o estado psicológico dessa senhora. Porque, afinal de contas, a mulher já fica frágil e sensível no momento da gravidez. E aí você tem que provar
pro cara que você vive, pro teu marido, que o filho é teu, isso é humilhante, Guastelli. Sim, com certeza, né? Isso, assim, além de humilhação, né, é uma falta de respeito para com a criança, né? Porque se ele estava vivendo com ela, né, e ela disse que teve a relação com ele, e aquele filho é dele, né, fruto de um relacionamento, né? Como ele se nega a isso daí? Como está acontecendo agora também, né? Que segundo o relato dela, da Renata, né, ela saiu de casa, tá? Porque ele não acreditou que ele estava esperando mais um filho. No lugar dela, faria a mesma coisa. Percival, se você mora com uma pessoa, a pessoa está dizendo que mais uma vez o filho não é dele, ela fez certinho de deixar a casa que mora com ele? Não fez, Percy? Claro, mas uma relação entre um casal é de reciprocidade, de confiança absoluta, de identificação, de sintonia, de dividir as alegrias, dividir as tristezas. Ora, se você tem uma união conjugal permanente e que seu parceiro duvida que o filho que você gerou não é dele, aí não tem, acabou a confiança. Acabou totalmente a confiança, não tem sentido. É até um desrespeito muito grande para a mulher agir desse modo numa circunstância dessas, Obate. Ô, dona, pra vocês terem uma ideia, a dona Renata está tão abalada, também pudera. Perdeu o filho agora e ainda ela está sendo humilhada a ponto de ter que provar para o marido, mais uma vez, que o filho é dele. Para mim, Guastelli, se ela já foi questionada uma vez por ele, primeiro assim, ô dona Renata, primeiro o seguinte, as pessoas julgaram a senhora na internet, eu sei que isso lhe chateou demais, né, julgando que você não devia ter deixado o filho, né, as pessoas que não entenderam que, segundo a senhora, o filho foi arrancado de você e que você tentou buscar o teu filho, mas foi impedida, foi interrompida de buscar o seu filho. Mas se a senhora teve algum erro... Tinha uma audiência marcada. Se a senhora teve algum erro nessa vida... Segunda-feira, antes. Se a senhora teve algum erro nessa vida, foi só um, dona Renata. Foi só um. E eu acho que isso vai servir para a senhora aprender. Porque só com erro que a gente aprende. Foi ter feito outro filho com esse mesmo homem. Eu tava tomando remédio, Bate. Como assim? Tava tomando anticoncepcional, pílula anticoncepcional e engravidou? É. Engravidei. Mas errou? Tomou errado? Não. Tava tomando certinho. Foi o 0,1% então do erro. Exatamente. Da ineficácia do medicamento, né? Aliás, cabe até ver que remédio era esse e entrar com um processo de indenização contra o fabricante. Processo de indenização e também mandar até para um laboratório para verificar do que essas cápsulas são feitas. A eficácia do remédio. Claro, porque se o laboratório, não precisa falar nome de laboratório não, tá? Não quero entrar nesse assunto. Mas se um laboratório vende uma pílula anticoncepcional, você toma essa pílula anticoncepcional corretamente e engravida, claro que pode ser aquela taxa mínima, né, de ineficácia. Mas se ela tiver tomado certinho e se comprovar que o medicamento no laboratório estava faltando um componente, se fosse a justiça, mandava o laboratório pagar todo o custo que ela vai ter com o filho na vida. Sim, nós já tivemos aqui na Justiça de São Paulo um caso desse, né, que um laboratório colocou um outro produto, né, que não era eficaz e que acabou gerando várias vítimas, né, e foi obrigado a indenizar essas mães, né? Indenizou com o quê? Com valor só? Com valor. Não foi para cuidar da criança até 18 anos, por exemplo? Não, teve essa indenização, né? Indenização dos danos morais, né? E os danos materiais também para a criação dessa criança até completar uma idade, eu não lembro na época qual a idade, né? Mas uma idade razoável. Deixa eu dar minha opinião aqui em outra coisa. Porque eu acho que, como é que é aquele ditado? Não adianta voltar para o passado, enfim, não adianta voltar para o passado porque isso já foi. Já foi e eu acredito que tudo acontece como nas ordens de Deus aí. Mas, Renata, vou ser sincero para você. Se desprenda dessa angústia do passado, esse remorso de achar que, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, teria sido diferente.
Porque se você fizer isso, Renata, se você ficar se martirizando dessa forma, você vai entrar numa depressão profunda, é fundo do poço, não tem remédio que tire se você chegar nesse ponto. Então, eu sei que é difícil para você, eu sei que você como mãe, como mulher apaixonada pelo Gabriel, é muito difícil. Mas tenta controlar e buscar uma ajuda médica, tá? Nesse sentido. E outra, eu acho Tá que bom. para honra do seu filho, você tá com quantos meses de gestação, minha amiga? 4, eu vou fazer 5. Você vai fazer 5 meses de gestação. Você até agora não sabe nem o sexo da criança, não é? Ainda não. Você tá fazendo pré-natal, Renata? Tô. Faz direitinho, tá? Uhum, tô. Eu acho, Renata, que você deve, eu não sei, vou perguntar a opinião do Guastelli e do Percival, mas eu acho que você deve fazer o DNA para esfregar na cara do Erivelton que mais uma vez você não está mentindo, que você está falando a verdade. E vou te dizer mais, Renata, isso daí vai servir para que teu filho ou tua filha, quando nascer daqui uns anos, né, quando já for grande, já tiver noção das coisas, para mostrar a mulher que você foi. Mesmo enfrentando o luto da dor de ter perdido aí o teu filho, você foi mulher para esfregar na cara desse homem que o filho é dele. E eu tô confiando em você. Guastelli, você acha também que... Sim, eu acredito nisso, né? Que ela deve realmente fazer o exame de DNA, tá? Quando a criança nascer, e requerer também os direitos dessa criança, né? Como ela falou, tem uma outra criança que ela não requereu a pensão para o pai, eu acho que é direito dela, né? E não só dela, é da criança, que esse pai aqui, dessa criancinha que ela está gestando, né? Pague todos os alimentos que são devidos e necessários para o crescimento dele. Ela pode não considerar, a Renata pode não considerar ele como pai e nem essa criança. Eu, se fosse a criança, quando eu tiver me entender por gente, também não consideraria como um pai. Um homem que duvidou. Nega, né? Que duvidou. Sim, duvidou e nega. Duas né? vezes. 2 vezes. Não é uma dúvida de uma vez, é uma dúvida de 2 vezes, poxa. Mas pegar o dinheiro desse cara para pagar os custos do filho, eu acho, porque não é justo, não. Sim, Na hora de fazer, é fácil, né? é fácil. Na hora de virar o olhinho, é fácil. Agora, para assumir, e além de tudo, humilhar uma mulher como essa, olha a cara dela, o Guastelli. Ou ela é uma bela de uma atriz que tem que ser contratada por Hollywood, ou essa menina é muito honesta mesmo. Ela tá comovendo o Brasil todo. Percival, ela teve a honra dela, a fidelidade dela, o amor a esse homem questionado por 2 vezes. É a 2ª gestação que ele diz que o filho não é dele. Isso daí é uma humilhação para uma mãe. Ou seja, a honra dela foi atingida e atingida profundamente. Quer dizer, o pai, ele se mostra com esse comportamento estranho, anômalo, completamente inseguro. É um homem que não confia nele mesmo. É essa a situação. Agora, a Renata Bate não deve culpar-se por isso. Ela não é culpada de nada, ela é vítima. Ela é inocente na situação. Quer dizer, ela tem certeza de tudo. Está disposta a fazer o exame do código genético. Não há o que se discutir sobre esse assunto. Por ele que está sendo um mau caráter. Quer dizer, ele não confia. E aí atribui algo para a mulher, ele faz uma insinuação grave, insinua uma traição. Quer dizer, é uma situação absurda. Ele pode ter ser responsabilizado por isso. E quanto ao remédio, ao fármaco, Bate, ele tem uma fórmula, ele tem bula, e o laboratório pode ser, sim, futuramente responsabilizado pelo que está acontecendo agora, Bate. É bom deixar claro, gente, vem para mim, por favor, que mesmo diante de toda essa humilhação que a Renata passa, e aí que você vê muito o caráter da pessoa, em momento nenhum, ela xingou esse homem. É um exemplo. Faltou com respeito a esse homem. Vocês são testemunhas. Eu acho que, inclusive, né, no lugar dela, eu não teria essa classe toda dela. Essa educação dela de lidar com um caso desse. Eu, no lugar dela, eu já tinha falado poucas e boas. Mas eu quero que você, Guastelli, e que você, Percival, vocês tenham muita calma nessa análise, porque nós,
erroneamente dissemos que ele tinha marcado uma entrevista para hoje e depois foi consertado a tempo, graças a Deus consertado a tempo, porque seria uma injustiça, que essa entrevista, na verdade, será feita amanhã. Amanhã nós vamos fazer todas essas perguntas para o pai. Mas veja só depois dessa entrevista que eu me sinto à vontade para falar mais sobre esse assunto. Porque, por enquanto, dona Renata, tudo que nós sabemos sobre esse caso é por sua boca, é pelo que a senhora conta. E eu não estou aqui para duvidar do que você está dizendo, até porque eu quase que coloco a minha mão no fogo pela senhora, só não coloco porque eu já vi de tudo. Eu já entrevistei mãe que chorou aqui nesse programa e que no dia seguinte foi presa por ter matado o filho e enganou a todos nós. Mas não desconfiando da sua inocência, desconfiando da sua verdade e da história que a senhora me conta. Mas eu queria muito que a senhora me permita, se a senhora puder voltar no programa segunda-feira, eu vou trazer já a reportagem de hoje, mas que a senhora possa ouvir junto comigo o que o Erivelton vai falar. Porque eu não quero que ele seja... Posso sim. Tenha essa questão de caráter da dúvida do filho, isso o DNA vai resolver e a senhora vai esfregar na cara dele. Muito embora, vou ser sincero para você, Renata, eu queria muito que você tivesse traído esse homem, sabia? Eu queria muito que o DNA mostrasse que o filho não é dele. A senhora está me garantindo que é, mas eu queria que você tivesse traído e esse filho não fosse dele, sabia? Porque quem sabe ele teria um pai que não duvidasse da paternidade, concorda? Com certeza, Abate. A senhora já apanhou em casa? Oi? A senhora já apanhou em casa? Não. Ele nunca levantou a mão para a senhora? Não, só ignorante mesmo. As palavras machucavam mais, né? As palavras que ele solta. Vamos ver a reportagem. Vamos ver a reportagem e segunda-feira ele vai estar aqui ao vivo conosco, eu espero. Aliás, além de gravar, eu quero ele ao vivo também, Pere Antunes, por favor. Eu quero, primeiro, pedir desculpa por ter dito a ele que ele falaria hoje e não falou. Quero pedir desculpa para ele. E eu quero que ele tenha total direito a falar o quanto ele quiser com a dona Renata ouvindo. Põe a reportagem no ar. Ele começou a andar agora. Ele tinha só 2 dentinhos. Meu Bielzinho só falava mamãe e papai. Só isso. Não tinha nem como se defender. Era um anjo. Todo mundo que conheceu o Gabriel amava ele. Uma certeza e muitas dúvidas. É o seguinte, ó, o culpado tá entre eu e você. Por que eu? Falando, você tem que ir pra delegacia. Não. Mas por que eu tô culpado? Sou culpado por quê? Você não tem que provar pra mim, você tem que provar pra lei. Não é só você, todo mundo. Só se for eu que estrupei meu filho, eu vou pagar pela... Então aparece aqui pra gente conversar, vamos na delegacia e você junto agora? Fazer exame? Eu só tenho que dar satisfação só pra polícia. Eu tô correndo atrás dos meus objetivos e levar a minha pele. Você só quer que descubra. É claro que prova a minha inocência do meu marido. É isso. Só isso que a gente quer. Mais nada, justiça. Pela criança e provar nossa inocência também, que nós somos inocentes. Por isso que vocês estão aqui, vocês não têm nada a temer. Claro que não. O caso Gabriel ganhou repercussão depois que Carla fez a denúncia do suposto abuso sexual que teria sido cometido contra o filho dela, de apenas 1 ano e 1 mês. O menino estava aos cuidados do pai. A mãe se baseou na informação dada pela própria médica que cuidou do pequeno durante os 2 dias de internação. O resultado dos exames ainda não saíram. Não. Mas ela deixou claro, a médica. Deixou claro. Ele foi abusado. Foi abusado. E maltratado de todas as maneiras. Realmente. Meu filho sofreu. Maltrataram meu filho. De 1 ano e 1 mês. De 1 ano e 1 mês. A doutora Dayana, aqui da Delegacia de Defesa da Mulher em Cotia, na Grande São Paulo, ela que é responsável pelo caso Gabriel, tem pressa
Ela quer dar um fim nesse mistério que já dura 15 dias e também quer dar uma resposta para as famílias. Mas, para isso, ela ainda precisa do resultado dos exames que já foram feitos. Ela deixou claro o seguinte, Bate, que se o resultado der negativo, ela ainda vai ouvir a doutora que atendeu o pequeno Gabriel, isso no Hospital Municipal de Osasco. Por quê? Porque essa médica teria dito para a mãe e o pai, separadamente, que havia sinais nítidos, claros, de maus tratos e um possível abuso sexual. Ontem, a babá, o marido da babá e a mãe da criança já foram ouvidos. A delegada disse o seguinte, que as versões, elas se encaixam, elas batem. Na segunda-feira será a vez de Erivaldo, no dia 22 de fevereiro. O que será que o pai tem para falar? Qual a versão dele e por que ele teria omitido algumas informações? Ele já teria caído de domingo para segunda. Foi, e de mesmo domingo assim ele pra deixou na sua casa. Deixou, não falou nada com a gente não ficou sabendo de nada. Oh, meu Deus, será que foi o tombo, bicho? A queda da cama? Eu olhei, caiu, a hora que Biel caiu, olhei bem olhado, não aconteceu nada. Falar tudo o que aconteceu com ele, da queda que ele caiu na cama, tudo, tirar raio-x. Se você não falar, eles não vão fazer exame não, filho. Mas tem que ver direitinho aí. Mas foi isso mesmo, viu? Se você falou que ele caiu da cama, se não, do jeito que ele tá com o corpo doendo. Mesmo diante do estado de saúde gravíssimo do filho, que até então estava internado entre a vida e a morte, o pai se mostrou sempre muito tranquilo. E a reação não foi diferente depois da morte do garoto, no dia 4 de fevereiro. Mas ele se exaltou sim em uma situação, quando o marido da babá ligou querendo saber por que Erivaldo o apontou como suspeito do suposto abuso. Tem um cadeia a puxar até 2021, parceiro. 4 aninhos só, a polícia tá falando aí, certo? Começou em 2003, tem 1 aninho pra vencer minha cadeia. Aí não é você que vai me levar pra cadeia não, bonitão. Você tá entendendo? Eu não acho pela emoção não, parceiro. Você tá me ouvindo, rapaz? Se eu agisse pela emoção, parceiro, você não tá ideia comigo não, rapaz. Que sujeito homem e eu trabalho pela lei, entendeu? Agora não fica botando mel na minha boca, me endossando não, que aqui não tem menino não. Tu entendeu tudo, filhão? Tá bom então, demorou, entendi, demorou. Isso. Eu não queria agir com você dessa maneira, mas parece que a gente tem que mostrar o lado mal para as pessoas acreditarem na nossa pessoa. Lado mal? Eu na sua mente jamais que eu tô ameaçando você, rapaz. Eu sou seu vizinho, rapaz. Demorou então. Lógico que sai uma fama dessa de você e você tá em pé, rapaz. Tá pensando o quê? Não, tá demorou. mexendo com o filho, cara. Você quer menor, não tá mexendo com o menino, não. Cuidado com o que você fala, pulô. Entendeu? Cuidado, então, jamais eu vou cuidado com o que você fala, cara. Usa, você pode se prejudicar com o que você fala. Inteligência, não emoção, entendeu, rapaz? Você tá ouvindo? Não pensa que não é, entendeu, tio? Tá bom então, vou na delegacia aqui e vou me defender. Não adianta, parceiro. Você é alagoano e aqui é baiano de Feira de Santana, entendeu, bonito? Entendeu? É bicho solto, de um lado do outro, bicho solto. Eu não sou bicho solto, não. Eu não sou bicho solto, não. Eu não tinha o nome sujo na polícia, não, entendeu? Até então, o Cidade Alerta não tinha divulgado esse último trecho da conversa. Queríamos apurar a informação até para saber com quem estávamos lidando. Descobrimos que Erivaldo tem 2 passagens pela polícia: ameaça contra a ex-mulher e uma tentativa de homicídio contra um homem, justamente em 2003, como ele mesmo citou na ligação. Tem um cadeia a puxar até 2021, parceiro. 4 aninhos só, a polícia tá falando aí, certo? Começou em 2003, tem 1 aninho pra vencer minha cadeia. Aí não é você que vai me levar pra cadeia não, bonitão. Mas parece que a gente tem que mostrar o lado mal para as pessoas acreditarem na nossa pessoa. Lado mal? Eu na sua mente jamais que eu tô ameaçando você, rapaz. Não, tá demorou. mexendo com o filho, cara. Você quer menino, não tá mexendo com o menino, não. Cuidado com o que você fala, pulô. Entendeu? Cuidado, então, jamais eu vou cuidado com o que você fala, cara. Você pode se prejudicar com o que você fala. Inteligência, não emoção, entendeu, rapaz? Apesar das acusações, Erivaldo não deve nada à justiça. A única pendência, ou melhor, compromisso, é com a delegada, na segunda-feira que vem.
Assim como foi com a mãe, a babá e o marido dela, ele será ouvido como testemunha. E já que falamos em compromisso, lembrei de um detalhe importante. Erivaldo não chegou ainda. Ele mesmo disse que estaria em viagem, voltando de Feira de Santana, na Bahia. Nós marcamos uma entrevista para amanhã, às 9h30 da manhã. Vamos marcar para sábado. Que hora você precisa sábado? Eu vou sair daqui agora para dar tempo. Porque eu gasto 3 dias de viagem daqui de Feira até Cotia. Bem, dona Renata, é o seguinte, eu quero, compromisso meu aqui, de não só esclarecer, ajudar, a polícia a esclarecer o que aconteceu e tranquilizar o seu coração, porque o pior já aconteceu, mas eu acho que uma questão de honra para a senhora e pela alma dessa criança é que tudo seja esclarecido, para que não seja feita injustiça, para que ninguém seja acusado em vão. Por enquanto, não há suspeitos oficiais por parte da Polícia de São Paulo, há apenas desavenças familiares e com a família da babá que está para ser esclarecida. Mas eu acho que é muito importante, já que esse caso foi trazido à tona, a questão dessa dúvida da paternidade. Eu acho que a senhora, como mulher honrada e pela honra também do seu filhinho ou dessa filhinha que vai nascer e que vai ser iluminado pelo anjinho Gabriel, sem dúvida nenhuma, onde quer que o Gabriel esteja, a gente queria que ele estivesse aqui com ele, para ver os irmãozinhos, para cuidar do irmãozinho ou da irmãzinha, para que uma questão de honra para a senhora, para que a gente esfregue na cara desse homem de que o filho é dele. E por isso eu acredito tanto na senhora e eu tenho certeza que vai ser isso. Segunda-feira nós vamos estar juntos aqui, vamos ver se o Erivaldo vai topar falar ao vivo, ele já confirmou a entrevista, pelo menos com a Lorena Coutinho. Vamos segunda-feira estar juntos nessa, tá? Que Deus nos abençoe, porque não vai ser fácil o programa de segunda, tá bom, minha amiga?